Hello, I'm Adam, and it's a pleasure to be here with you today and to have the opportunity to share some of our ideas. Co-Opetition is the book Barry, the two of please us wrote. tell us about Co-Opetition. It's about business strategies. Co-Opetition is the book the two of us wrote. Competition. It's And about business cooperation. strategies that combine So that's competition a new kind and of mindset. cooperation. Tell us more, Barry, about the Co-Opetition. So that's a new kind of Sure. mindset. Most people, Tell when us they more, think about Barry, business, about the have the Co-Opetition view mindset. that it Sure. is Most people, war. when they think about That business, you want to have the view beat that the it competition. is war. You want to bury That the you want competition. to You want to lock up customers, beat up beat the suppliers, competition. You make a want to killing, bury the We have this competition. You whole want to lock mindset up customers, of beat up victors and suppliers, vanquished. make a And in killing. fact, if you want to We take have it to this an whole extreme, mindset. the of view victors is and it's vanquished. not enough to And in succeed. fact, if you want to take it to an Others extreme, must fail. The view which is leads to it's this not quite enough to succeed. amusing. I Others think New Yorker must cartoon, fail. which leads to this quite Thank you. amusing, I think, New Yorker cartoon. Thank you. I guess that tells us that a business faces a choice between taking what we might call the low road or the high road with respect to competitors. Let's do the following survey, and I realize we can't see your response because this is recorded. But imagine if Pegar you a take via the low inferior, você vai road, ganhar you 20 make milhões 40 e seu million, competidor vai ganhar 40 milhões. Se você estiver na via superior, você vai ganhar 80 milhões e o seu rival vai ganhar 160. Então levantem as mãos. Quem escolheria a via inferior? Obrigado por ser sincero, porque nós esperamos que muitas pessoas seriam competidores, né? Então, por exemplo, se for uma eleição, se você ganhar 20 votos e seu competidor 40, você perde, né? Você ganha. Agora, se for um esporte, você tiver 20 pontos e seu competidor tiver 40, você perde. Então, em muitos casos, essa via inferior é a estratégia correta. Agora, os seus acionistas pensam quanto dinheiro você ganha e não quanto dinheiro você ganha relativo a outros competidores. Por isso, nós pensamos que a via superior deveria ser a estratégia correta em geral. E qual é a evidência em termos de fazer bem por você mesmo e fazer bem para ganhar da competição? Scott Armstrong, que ensina na Wharton, estudou empresas que eram categorizadas em duas classes diferentes. Um grupo estava focado em ter sucesso por eles mesmos, focados no ROI. Outro grupo de empresas estava focado em ser melhor que os competidores. E nesse caso, ele quis dizer qual é o market share dessas outras empresas. Nós somos o número 1 ou o número 2 da nossa indústria. E nós vimos que se você olhar o retorno sobre investimento das empresas que estavam focadas na performance interna, consistentemente eles estavam indo melhores do que aquelas que estavam focadas em performance relativa, comparando-se a outras empresas. Isso não significa que em todas as circunstâncias, foco no sucesso individual é melhor do que focar no sucesso relativo, comparativo. Talvez nós tenhamos algumas exceções. Então, se forem vários retornos, né, uma competição e só tem uma empresa no final do dia, talvez você tenha que sim focar nesse market share relativo. Mas o que isso traz é que, em média, nós deveríamos dizer o foco em performance absoluta é melhor do que o foco em performance relativa. Então, nós sabemos que os negócios focados em guerra não é ideal, né? Então, os negócios são paz? Também não. Isso é ingênuo. Tem muitas pessoas aí que vão comer o seu almoço se você deixar. Isso é muito interessante, né? Então, os negócios não são nem guerra, nem paz. Então, o que são os negócios? Bom, é guerra e paz. Nós pensamos que esse poderia ser um bom título para o nosso livro, mas nós vimos que, né, ele já foi usado. E como que a guerra e paz nos negócios são diferentes desse conceito? Na perspectiva de Tolstói, eram 7 anos de guerra seguidos por 7 anos de paz. Eram ciclos infinitos de guerra, paz, guerra, paz. Na nossa visão, nós temos uma competição e cooperação simultânea, ao mesmo tempo. E o que nós queremos dizer com isso é, você coopera para gerar valor, enquanto você está competindo para capturar valor. Nossa, parece uma negociação. É exatamente uma negociação. Você quer trabalhar com o seu parceiro de negociação para garantir que você tenha um pedaço da torta você realmente vai ter um pedaço grande. Então, se você negociar e você só
foca em quanto você vai ganhar tendo um jogo de soma zero, você vai ter uma torta pequena no geral. Mas você não quer ter uma torta enorme e a outra pessoa come a torta inteira. Então, você tem que pensar como estratégia de negociação sendo bem parecidas. Para resumir, nós cooperamos para ter uma torta gigantesca e competimos para garantir que cada um de nós tem um pedaço grande o suficiente. Ótimo, então esse é o mindset de competição. E em relação a expectativas e oportunidades específicas? Vamos olhar a indústria automobilística. A Ford e a GM, dois rivais, se juntaram para cooperar em termos de pesquisa e desenvolvimento para transmissores. Então, eles fazem alguns transmissores diferentes, algumas transmissões diferentes. E eles tentaram juntar os esforços para eles terem tecnologia juntas. Então, a Ford compartilha a tecnologia com a GM e a GM compartilha a tecnologia com a Ford. A BMW e a Jaguar Land Rover estão trabalhando juntos para desenvolver baterias e outros componentes para carros elétricos, BEVs. Para a BMW, Kia, Hyundai, todos se juntaram na Europa para ter estações de carga eficazes para carros elétricos. Ford e a Volkswagen se juntaram para trabalhar em um projeto chamado Argo, que é para carros autônomos que dirigem sozinhos. E várias outras empresas, Ford, Honda, Hyundai, se juntaram para negociar padrões de emissão na Califórnia, que poderiam então ser padrões de emissão comuns para toda a indústria automobilística. O ponto aqui é que você tem rivais clássicos se juntando ou compartilhando tecnologias, quando, claro, você está criando carros novos, tendo essa indústria complementar para ter as estruturas de carga, desenvolvimento de tecnologia para carros autônomos ou trabalhando juntos para atingirem uma regulamentação. Muito interessante esses exemplos que você trouxe do setor automobilístico. E o setor de supermercados? Bom, não sabemos tanto disso, mas alguns exemplos que eu posso pensar. A entrega last mile vai ser um componente muito importante para supermercados. E não é claro ainda que todos têm que ter o seu próprio serviço de entrega last mile. Também em relação ao compartilhamento de dados, nós temos empresas de fora, como a IRI ou a Nielsen, mas nós realmente estamos tentando entender quais são as tendências de consumidores, quais produtos estão vendendo mais. E, bom, todos têm que desenvolver a sua própria marca própria. E nós também vamos falar um pouco depois sobre a ideia de como os supermercados podem ter um pedaço maior da torta utilizando equity e comprando equity em fornecedores startup. E quais são os tipos diferentes de cooperação que nós podemos ter? Bom, existem 4 motivos diferentes para você poder cooperar. Um motivo é que as pessoas que cooperam em A e B conseguem fazer algo menor do que cada um gasta sozinho. Nesse caso, nós estamos evitando duplicação e estamos fazendo isso de forma mais rápida. Então, aqui seria, por exemplo, é mais barato 2 supermercados trabalharem em entrega last mile juntos do que cada um fazer sozinho? E eles também podem fazer isso de forma mais rápida? Outro exemplo é A é melhor em uma coisa e B é melhor em outra coisa. Então, a GM é melhor em transmissões de 9 velocidades e a Ford é melhor em transmissões de 10 velocidades. Então, eu faço o que eu faço de melhor, você faz o que você faz de melhor e nós compartilhamos. Um caso terceiro, que talvez é um pouco mais complicado, é que A e B estão preocupados sobre um deles tendo uma vantagem sobre o outro. Se eles pegarem técnicas diferentes, o A pode ir bem e o B não, ou o B pode ir bem e o A não. Mas se eles cooperarem e trabalharem juntos, ou os dois vão ganhar ou os dois vão perder juntos. Então, você abre mão do risco de ser o que falha enquanto o outro se dá bem e, na verdade, você acaba abrindo mão da oportunidade de você ter sucesso e o outro falhar. O quarto exemplo é que você pode aumentar a demanda se juntando e trabalhando. Então, pode ser, por exemplo, a campanha Got Milk, muito famosa lá fora, ou pode ser o exemplo de regulamentação que eu dei da indústria automobilística. Ou seja, tem um padrão que as pessoas já sabem que elas vão comprar carros que vão funcionar em qualquer estado. Então, isso é padronizado. Tudo bem.
Então, com esses tipos diferentes de oportunidade em mente, como nós podemos abordar a decisão de cooperar ou não? Algumas vezes a decisão é fácil. Ou seja, essencialmente você quer que algo aconteça e você não consegue fazer isso sozinho. E o exemplo de unidade que nós temos da indústria automobilística está nessa categoria. O custo de criar essas estações de carga na Europa toda é multibilionário. É mais caro do que qualquer empresa única conseguiria fazer. Nós sabemos o que tem que fazer. Então, eles fazem essa cooperação para conseguir atingir esse objetivo. Um caso mais interessante, e o que nós vamos focar, é você não quer cooperar, mas se você não cooperar, vai acabar sendo pior do que se você realmente cooperar. E claro, existem casos nos quais nós não queremos dizer, nossa, você tem que sempre cooperar. Às vezes, não cooperar vai ser a melhor estratégia para você. Então, nós vamos focar nesse segundo caso. Acho que você pode falar um pouco sobre a Apple e a Samsung, então, que é um caso que eu sei que muitas pessoas acham muito interessante. Vamos olhar então a Apple e a Samsung. Essas são duas empresas que são muito rivais. Você tem o iPhone versus o Samsung Galaxy. E a pergunta é, por que a Samsung está disposta a ajudar a Apple, dando para a Apple a sua tela de OLED para fazer o iPhone melhor? E a resposta é, o que acontece se a Samsung não cooperar com a Apple? Bom, a Apple vai para a LG, que é um fornecedor coreano, ou a BOE, que é chinesa, que são fornecedores de telas muito boas. E apesar da tela não ser tão boa quanto a da Samsung, com a ajuda da Apple e seus recursos, eles vão chegar perto ou vão melhorar as telas da Samsung. Então a escolha da Samsung é receber muito dinheiro da Apple hoje para fornecer a tela, ou abrir mão desse dinheiro e ver a Apple trabalhar com os rivais da Samsung e conseguir rivais muito mais fortes no futuro, devido a esse desenvolvimento. Então, primeiro, o melhor seria que a Apple sumisse, para a Samsung, mas isso não é uma opção. A Apple está aí. Então, é melhor cooperar do que não cooperar. Ganhar bastante dinheiro e acabar tendo rivais mais fortes no futuro se não fizer isso. E como falar da competição em suas atividades? Bem, alguns de vocês sabem que eu comecei uma empresa de chá chamada Honest. Eu fiz isso com alguns dos meus estudantes, o Seth Goldman. E agora temos aí 500 milhões de dólares em vendas. Hoje temos alguns clientes que gostam do nosso produto. Não é uma ótima posição para nós, mas conseguimos aí algumas resoluções e conseguimos, inclusive, por exemplo, a Ivanka Trump tomando o chá. Então, vendemos para todo mundo. E o supermercado Safeway pediu para o Honest fazer, então, uma marca própria para eles. A pergunta era, vamos fazer isso ou não? Qual seria o nosso melhor resultado? É que o Safeway não tivesse nenhuma marca própria. Daí poderíamos vender mais Honest. Mas isso não era muito uma opção, porque, no fim das contas, o Safeway ia criar sua marca própria. Eles são grandes e eles sempre têm uma marca própria, de chá orgânico, por exemplo. Então, se nós disséssemos não, eles iam falar com a Tazo. E aí a Tazo teria feito um chá de marca própria, muito parecido com o Honest. Então, o que fizemos então? Nós dissemos sim e fizemos a marca própria para eles, com uma embalagem parecida com o nosso rival, o Tazo. Então, a nossa primeira opção seria não ter marca própria, mas se isso não existe, então teríamos que cooperar com eles e fazer com que a marca própria fosse uma concorrente do Tazo, ao invés de fazer a Tazo concorrer conosco. Você sempre diz sim para essas opções? Na verdade, não. O Whole Foods também veio falar com a gente para criar uma marca própria 365, né?
Eles queriam que fosse o mesmo sabor dos melhores produtos que nós temos, como, por exemplo, o chá orgânico de pêssego. O produto deles era muito próximo do nosso, e a gente falou não, porque senão outra pessoa poderia fazer e ficaria muito parecido com o nosso. E aí deixamos isso ser uma outra opção para outra pessoa, porque se eles não conseguissem fazer o chá, não seria um problema para nós. Isso pode parecer um pouco assustador, cooperar com a concorrência, não é? Olha, é um pouco. E tem algumas coisas em que precisamos prestar atenção. Temos que ver se a cooperação vai dar o segredo do seu sucesso, por exemplo. Outra coisa é se a cooperação vai tornar o seu concorrente mais forte. Às vezes, como no caso da Ford e da Volkswagen cooperando para veículos autônomos, isso tornou as duas empresas mais fortes em relação aos outros concorrentes. No caso da Ford e da GM, tinha uma oportunidade dos dois cooperarem para motores a diesel. Isso economizaria dinheiro, claro, mas o problema é que a Ford tinha uma caminhonete, a F-150, de carroceria total de alumínio, que era superior à caminhonete da GM. E o motor a diesel, se fosse igual, não diminuiria a vantagem competitiva da Ford, e isso não seria neutralizado pelo motor. Então, por isso, a GM, a Chevrolet, não quis cooperar com a Ford nessa questão desse motor a diesel. Se voltarmos um pouco no tempo, o Citibank foi o primeiro banco a ter caixa eletrônico. E eles falaram, nossa, é uma vantagem competitiva, por que eu vou dividir isso com outros? Como resultado, eles mantiveram a tecnologia só para eles. O que aconteceu então? Bom, eles tinham a melhor rede de caixa eletrônico em Nova York. Mas o Banco Chase, o Bank of America e todos os outros bancos no país, nos Estados Unidos, criaram as redes Plus e Cirrus e acabaram tendo a melhor rede nacional. Portanto, o resultado é que o Citibank perdeu a vantagem competitiva porque não cooperou e acabou tendo que pedir ajuda e dar o braço a torcer para Plus e para Cirrus. Então, você pode achar que você tem uma vantagem competitiva temporariamente, mas se você não cooperar, seus rivais vão cooperar e você pode acabar levando a pior. Bem, então, a competição cria oportunidades de dividir a torta. Mas você está falando também sobre como a torta vai ser dividida, não é? Exatamente. Então, essa noção... Falamos um pouco sobre a cooperação. Vamos falar um pouco agora sobre a divisão da torta e vamos falar um pouquinho da indústria supermercadista. Uma das coisas que está acontecendo nos Estados Unidos é que as maiores redes, algumas delas, estão dizendo para os fornecedores, principalmente as startups, que se você quer ter uma posição privilegiada nas gôndolas, nas prateleiras, nós queremos ações na sua empresa. E por que isso faz sentido? Bom, imagina que um supermercado pode ajudar a gerar um aumento de 5 milhões em vendas no varejo. O supermercado vai ganhar aí uma margem talvez de 30% e vai ganhar $1,5 milhão. Mas 5 milhões a mais em vendas pode facilmente valer 30 milhões a mais em termos de valor da startup. Se o supermercado tiver 10% em ações, isso vale $3 milhões. É o dobro do que a margem em vendas. A startup também ganha com isso, porque tem 5 milhões a mais em vendas, o que pode valer mais, pode valer 27 milhões, mesmo depois da margem do supermercado.
Então, o supermercado pode ganhar dinheiro em vendas, mas a forma que pode cooperar com as startups é ajudar a criar a reputação das startups, fornecer melhores dados para ver o que está vendendo, quem está comprando, qual o melhor preço. E ao cooperar mais com as startups, você cria uma torta gigante. E a forma de dividir a torta não seja só nas vendas, mas também a questão das ações. Bem, então, pensando agora sobre a divisão da torta, falando sobre integração e direitos de controle. Bom, sempre tem a pergunta de quem manda, certo? Eu quero ter o controle do passador de slide, por exemplo. Ou você vai ter... A gente sempre está querendo ter o controle. Então, a Ford e a GM, por exemplo, cooperaram na questão das transmissões, mas eles poderiam construir essas transmissões juntos, certo? Mas se a Ford tinha um carro que precisava de muitas transmissões, porque estava vendendo muito, eles não queriam depender de alguém para cooperar e ter as transmissões. Então, eles cooperaram só em termos de peças, garantindo que as peças compradas eram as mesmas para as mesmas linhas, mas cada um cuidou da sua linha de produção. Quando a gente pensa em cooperação, por exemplo, no serviço de entrega, a DHL não tem a escala que a permite entregar pacotes em todos os Estados Unidos de forma com custo-benefício. Aí eles viraram para a FedEx e falaram, você pode levar meus pacotes? Vocês já vão para os mesmos lugares que eu vou mesmo. O problema é que, às vezes, os pacotes não cabem no avião. E aí, o pacote de quem é que vai? A DHL fala, põe o meu. E a FedEx, não, põe o meu pacote no avião. Então, como decidir qual pacote tem a prioridade? Isso é uma questão de direito de controle. A solução não é dizer quem manda, mas a FedEx pode dizer para a DHL, olha, nós vamos garantir para você 99,7% de entrega pontual. E aí, com isso, a FedEx pode dar prioridade para ela. Se não atingir essa marca, aí dá prioridade para a DHL, se não paga uma multa. Então, você garante os direitos de controle, mas aí você tem garantias de performance ao mesmo tempo para alinhar os incentivos. Bem, estamos falando sobre essas estratégias de competição e competição, mas eu queria falar um pouquinho sobre a mentalidade. Considerando todos os exemplos que comentamos, é difícil, não é, decidir trabalhar com alguém e estabelecer os termos disso. Por exemplo, vamos lá. A Apple e a Samsung trabalham juntos, mas a Samsung também está sendo processada pela Apple, chegando à marca de 539 milhões. Por exemplo, vocês das redes de supermercados se veem como concorrentes, mas não estão se processando por bilhões de dólares. Então, essas duas empresas conseguiram compartimentalizar as coisas. Então, trabalham juntos numa área, mas se processam e brigam em outra área. Se eles conseguem fazer isso, vocês também podem. A chave é encontrar pessoas que consigam entender essas duas ideias contraditórias. Nem todo mundo consegue. Então, as pessoas que vão cuidar do projeto de competição têm que estar confortáveis mesmo, à vontade com essa contradição. Outra coisa importante é a compartimentalização. Então, por exemplo, a Volkswagen e a Ford estão trabalhando juntas com direção autônoma. Não é que a Volkswagen está investindo na Ford, ela está investindo na Argo, que é uma outra empresa, uma outra unidade. Então, não é a mesma coisa que investir diretamente na Ford.
Barry, qual é a melhor hora para cooperar? E as pessoas devem pensar na competição como uma primeira estratégia ou uma última estratégia? Bom, as pessoas cooperam quando não tem muita opção. O clássico exemplo é que a Apple não queria cooperar com a Microsoft, a não ser quando estava à beira da falência. Então, o Steve Jobs já disse que nós temos que abrir mão da noção de que para a Apple ganhar, a Microsoft tem que perder. Então, a verdade é que se a Apple tivesse que ganhar e a Microsoft tivesse que perder, o que ia acontecer é que a Microsoft ia ganhar. Então, na verdade, eles conseguiram achar uma forma dos dois ganharem. É melhor cooperar como último recurso do que não cooperar? Com certeza. Mas é interessante olhar para a cooperação como uma primeira opção. Observar formas de cooperar. E uma das razões para isso é que as pessoas acabam não prestando muita atenção nisso. Existe uma oportunidade de encontrar lugares não minerados ainda. É um lugar para criatividade, porque as pessoas ainda não pensaram muito sobre isso. Tenho certeza que vocês já disseram em alguma reunião, como podemos concorrer melhor? E o que nós estamos falando é, perguntem também, como podemos cooperar melhor? Uma das grandes coisas sobre a cooperação é que elas são de longo prazo, elas são duradouras. Se você concorre e alguém chega junto, você não tem mais uma vantagem competitiva. Mas se você tem uma estratégia de cooperação e alguém te copia, você reforça o valor dessa estratégia. Então, a última pergunta. Mais algum último conselho para os supermercados, Barry? Vamos pensar um pouco. Agora nós falamos um pouco das ideias de competição, alguns valores. Mas vocês da indústria de supermercados... Bom, eu já lidei com várias startups desse ramo e eu fui em alguns lugares que eu diria que essa indústria me deixou maluco. Principalmente, a empresa número 6 é a Real Made. Ela cria um produto que é uma aveia, né? E é um dos melhores produtos. A gente perdeu nossa vaga no supermercado Publix porque eles disseram que nós não estávamos sendo muito produto, mas nós éramos a unidade, né, que nós tínhamos o número 6 em volume de produtos. E a minha resposta foi, na verdade, nós somos o número 3 quando você pensa em volume de dólares, né? De quantas vendas. Como é que a gente pode estar indo melhor em valor de dólar do que em valor de unidade? A resposta é que os nossos produtos vendiam por quase 10 dólares e o produto do competidor era 2,50 ou 3,47. E no final do dia, os supermercados ganham dinheiro baseado em receita e não venda por unidade. Mas eles estavam usando métricas para avaliar produtos baseado na venda de unidades, ao invés de usarem o tamanho em receita, o valor em dólares. Então, eu tenho certeza que os supermercados no Brasil são mais sofisticados do que aqueles nos Estados Unidos e nunca fariam algo assim. Mas você deveria olhar casos onde você tem métricas que, bom, no fim das contas, não estão conectadas a esses rendimentos e à receita. Então, obrigado por me deixarem compartilhar isso com vocês. Obrigado por deixarem nós falarmos sobre competição. E agora nós vamos ficar aqui e responder algumas perguntas que vocês possam ter.